Para você, os jogos eles perderam a graça com o tempo? Ou simplesmente você que perdeu a graça com o tempo? É bem engraçado falar dessa forma e também meio irônico, afinal, quando nós somos crianças, nós achávamos que assim tudo que a gente via em nossa volta, principalmente os jogos. Bom, eu cresci praticamente rodeado de videogames, eu cresci jogando videogames. A minha infância praticamente foi videogames. Eu praticamente nasci com um Nintendo 64, com um PlayStation 1 na minha casa, na qual eu jogava jogos como Resident Evil, Tony Hawk, Medalha de Honra, Mortal Kombat Trilogy, 007 GoldenEye, entre outros. Eu praticamente cresci com os melhores consoles dos anos 90 na minha casa, e eu me diverti por muito tempo com esses consoles. Até que eu fui crescendo e esses consoles, eles com o tempo foram estragando, junto com os jogos que tinha, afinal era tudo pirata. Então eu simplesmente pedi para minha família comprar um notebook para mim jogar alguns jogos, porém a gente não tinha tantas condições para jogar, então a gente tinha que se contentar com um computador, Windows XP, aqueles computadores que são tão amarelos, que normalmente eram brancos, mas eles ficam amarelos de tanto uso. Então eu me contentei e eu jogava jogos em flash, que eram menos pesados. Eu tinha jogado vários jogos em flashes divertidos, eu passava a tarde jogando esses jogos, e tinha alguns como jogos bobos, como o jogo da La Camareira, que era simplesmente um jogo que você era uma garçonete e você tinha que entregar comida às pessoas que estavam esperando no restaurante. E se você não entregasse em um certo tempo, as pessoas simplesmente iam embora de insatisfação. Era muito bobo, mas eu passava horas me divertindo jogando esses jogos bobos. Tinha outro que eu me lembro, que era o jogo daquele pinguim, que era praticamente a mesma premissa desse jogo da La Camareira, que era aquele jogo do pinguim que servia as pessoas, que o nome do jogo era Penguin Dino, que era simplesmente um pinguim que servia os outros pinguins como garçom. E era um jogo muito divertido, era um jogo que eu passava horas jogando, e quanto mais você evoluía no jogo, mais você ganhava dinheiro para comprar coisas novas para o seu restaurante. E comprar também novos funcionários, como chefes, garçons, entre outras coisas. Porém, com o tempo foi passando, e eu fui crescendo cada vez mais, os jogos em flash eles começaram a me enjoar, e eu comecei a assistir vídeos no YouTube, tais como vídeos com Minecraft. Vídeos de Minecraft sempre me fascinaram, porque eu vi aquele jogo quadrado e todo cúbico, e eu, por algum motivo, vendo aquele jogo meio feio, eu sentia que eu tinha que jogar aquele jogo. Então o tempo foi passando e, como o meu PC era muito ruim, cada vez mais a angústia de eu querer ter um PC para jogar Minecraft era maior. E então, um certo dia, minha família comprou um notebook para mim, um notebook da LG. E com esse notebook eu conseguia jogar jogos como Minecraft, Habbo Hotel e Club Penguin sem travar. Pelo menos esses dois últimos jogos eu conseguia jogar sem travar. Afinal, jogar eles no meu PC antigo, no XP, era um desafio, porque toda hora dava uma tela de não respondendo, ou simplesmente o computador ele dava a tela azul da morte. Travava, mas não era tanto quanto antes, então eu conseguia me divertir facilmente. E mesmo com o computador travando, eu me divertia muito naquela época. Então eu finalmente consegui baixar e instalar o Minecraft pirata no computador, aquele Minecraft do Anjo Caído 1.5.2, que acho que 90% das pessoas já jogaram. Já. Porém, aquele PC também estragou e com o tempo eu consegui um novo PC, o All-in-On da LG, que era uma porcaria. Mas eu conseguia jogar jogos como Minecraft, CSGO a 25 FPS e também CS 1.6, entre outros jogos. Era uma bosta, mas eu me divertia muito jogando esses jogos.
Até que um certo dia esse PC ele também estragou. Dá para ver que eu tenho muita sorte com computadores e tudo mais. Então eu tinha que ter um novo PC. Eu fiquei praticamente um ano sem um PC para mim jogar, para mim fazer trabalhos, e eu estava ingressando no curso de programação, na qual eu precisava de um computador para mim. Então o tempo foi passando e eu consegui comprar um computador, um Acer Nitro 5, na qual é um notebook gamer. Eu estou muito satisfeito com ele. Praticamente quando comprei esse computador eu baixei tudo que era jogo que eu queria, como Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 4 Remake, consegui jogar Minecraft a 120 FPS, CSGO sem travar, até se transformar CS2, aí eu desisti de jogar CS. Então eu decidi fazer essa situação de baixar tudo que era jogos e tudo mais. Até que um certo dia eu comecei a parar de jogar tantos esses jogos que eu tinha instalado. Eu instalei vários jogos e por algum motivo, razão, circunstância, eu comecei a ficar mais no YouTube e na Twitch do que nos 20 mil jogos que eu instalei e joguei em um tempo curto, assim dizer. Até eu percebi que eu não fazia mais tanta questão assim de jogar tantos jogos e tudo mais. E aí que entra aquela tão falada teoria de síndrome do PC Gamer, que falam que quando você tem um PC, que roda tudo, que você joga o que você quiser, mas você está familiarizado a jogar os jogos que você conhece ou que você jogava, ou você passa mais tempo no YouTube, por exemplo, que jogando jogos mais novos e atuais. Porém, para mim, esse nome, esse nome que dão de síndrome do PC Gamer é meio ridículo, porque na verdade não há síndrome nenhuma. Para mim, os jogos não estão ficando mais chatos e menos divertidos. É tudo questão pessoal e questão própria. É um problema seu. Cada um tem uma razão, mesmo que inconsciente, para não jogar novos jogos. Na minha opinião, é tudo questão sua. No meu caso, eu jogo mais atualmente o Resident Evil original do que o remake. Mais pela sensação de nostalgia mesmo, eu amando o remake. Mas para mim o valor sentimental do OG Resident Evil 2 é insuperável. Para mim, eu prefiro às vezes jogar mais o GoldenEye 007 do que FPS atual. Um Overwatch, um Valorant, um CSGO. Mas também não é só questão de nostalgia, entra a questão de você sempre querer a mesma coisa. O que é quase igual, só difere pelo fato de não precisar ser necessariamente nostalgia. É só porque você gosta daquilo que você já está habituado. Bem parecido com aquela situação de que você está no iFood e fala: hoje vou comer uma comida diferente, tem tantas opções como comidas japonesas, italianas, chinesas, mexicanas, uma caralhada de pratos, mas você escolhe sempre aquele X lanhado de frango. Você sempre acaba indo para a opção mais habitual e familiarizada possível, pois às vezes pode ser que lhe falta coragem ou simplesmente o fato de estar habituado com aquilo, que acaba indo para a mesma opção de sempre. E tem a terceira opção, que é de você estar de saco cheio para jogar. Isso acontece mais frequente do que você imagina, justamente pelo fato de você estar sobrecarregado, trabalhando, estudando e na maioria das vezes, então você fica sem tempo para jogar. Mesmo às vezes você tendo vontade, você acha mais viável e menos trabalhoso ficar de bobeira no YouTube, vendo vídeos ou vendo lives na Twitch, comendo Cheetos, comendo Doritos e tomando um refrizinho. Para mim, as três situações são diferentes justamente por eu ter nostalgia e apego emocional com aqueles jogos que eu jogava na infância. Eu gosto sempre de jogar também as mesmas coisas, bem raramente, simplesmente do nada, partir para novos horizontes eu faço. E também como trabalho e com o tempo que resta eu faço outras coisas. Mesmo que eu goste demais de jogar, eu ainda assim prefiro às vezes também ficar de bobeira no YouTube. Enfim, como eu falei, na minha opinião, eu não acho que há síndrome nenhuma. Isso é só um nome que dão para algo pessoal. E muito menos que os jogos perderam a graça. Muito pelo contrário, eu acho que os jogos estão constantemente evoluindo e melhorando significativamente. Mas que somos nós que estamos mudando e perdendo a graça às vezes.
mas pela situação de estarmos evoluindo e mudando constantemente. Às vezes não temos tempo para jogar, estamos de saco cheio, às vezes não temos saco para explorar novos horizontes, então ficamos sempre na mesma estrada. Ou somos movidos pela nostalgia, que é meu caso, todas essas coisas. Tudo é questão pessoal, não há síndrome, e muito menos jogos retrocedendo, ou pelo menos alguns. Mas nós estamos em constante evolução e mudanças. Cada um tem a sua razão, que às vezes nem sabemos conscientemente, mas no fundo sabemos o porquê daquilo está acontecendo. E para que, mesmo me enjoar fácil das coisas, eu continuo sempre nos meus jogos, principalmente os clássicos antigos. Isso que é o bizarro. Talvez seja pela questão de nostalgia e pelo apego emocional. Então, na minha opinião, cada um tem seus problemas e motivos, cada um tem suas escolhas e tem suas razões. A minha opinião é que nós estamos mudando. Nosso momento de agora reflete se os jogos estão perdendo a graça. Se os jogos de antigamente são melhores e os de agora são piores, é tudo questão pessoal e do nosso momento de vivência do agora. Mesmo assim, nós e nem os jogos perderam a graça, na real. E ficaram menos divertidos. É tudo um momento nosso. Bom, essa é a minha opinião e se você concorda ou não, é de você. E isso não é uma verdade absoluta e muito menos eu tenho razão de tudo. Eu não tenho razão, isso é apenas a minha opinião e é o que eu acho. Para mim, os jogos eles não estão retrocedendo, apesar de algumas empresas retrocederem em algumas coisas e fazerem os jogos eles serem menos grandiosos do que são. Algumas empresas estão focadas em melhorar o seu produto. Assim, os jogos estão em constante evolução, mesmo que a exceção esteja em retrocesso. Para mim não há síndrome do PC Gamer e muito menos os jogos estão perdendo a graça. É o contrário, nós também não estamos perdendo a graça, nós estamos simplesmente crescendo e evoluindo. Às vezes a vida perde a graça. Então, se eu falei alguma incoerência, se eu falei alguma idiotice, não leve isso pro coração. Afinal, eu sou um idiota. E isso é apenas a minha opinião. Então, se eu falei alguma incoerência, se eu falei alguma coisa errada, me desculpe. Estou apenas no começo. Então, releve. Sendo assim, curta, compartilhe, se inscreva no canal, me ajude de qualquer forma para me ajudar a continuar crescendo e continuar produzindo vídeos melhores. Esse é apenas o começo. Então eu espero que daqui os próximos tempos a gente continue crescendo e melhorando o nosso conteúdo. Blackhawk aqui e fui!